sua atenção. Eu gostaria de começar essa reflexão usando como base 3 deputados que nos antecederam, todos representantes da base do governo. Gozado como eles utilizam a palavra ideologia, como se essas pessoas que eu citei, esses deputados, não fossem absolutamente ideológicos, de extrema direita e elitistas. Porque, veja só, primeiro, uma deputada vem falar sobre como o Brasil está bem economicamente, usando como base que o mercado está muito animado e que a Bolsa de Valores está crescendo. Colegas parlamentares, a Bolsa de Valores é o que há de mais especulativo no planeta. Ela não produz nada, ela vive da miséria dos outros. Se nós aumentarmos a produção de soja no Brasil, se nós gerarmos mais emprego, a Bolsa não oscila 1 ponto. Se sair a notícia que o Bolsonaro, porventura, esteja com uma doença séria, tomara Deus que não, a Bolsa de Valores cai. A Bolsa de Valores ela interessa para aqueles que vivem não produzindo nada e tirando dinheiro daqueles que produzem. E o que é pior, essa deputada, assim como esse setor especulativo, trata a Bolsa como se fosse um ser humano. Olhe como é que a Bolsa está calma. A Bolsa hoje está muito sensível. Olhe como a Bolsa de Valores está nervosa. O mercado está tenso hoje, como se fosse um ser que tivesse um movimento próprio e não um instrumento de concentração de riqueza. É importante colocar, porque o ministro da Economia é o porta-voz, na prática, ideológico dessa Bolsa de Valores que ela tanta elogia, mostrando como eles estão comprometidos, essa deputada, essa visão de economia de um país que faz com que o mercado financeiro ganhe cada vez mais às custas da miséria do povo. A verdade é que a política econômica de seu Paulo Guedes e seu Jair Bolsonaro já foi provada antes da pandemia. Seu primeiro ano de governo fez com que o PIB crescesse 1% apenas. E ainda o ministro da Economia falta com a verdade, agora ele já revê isso, dizendo que a pandemia chegou quando o Brasil estava com a ponta para cima, começando a crescer. Não é verdade. Nós estávamos numa gigantesca depressão, 40 milhões de pessoas na informalidade. Ou seja, ela ideologicamente inventa uma verdade e quer acreditar nessa verdade. A política econômica é mal sucedida, ela é uma política econômica que exclui as pessoas e permite que o mercado financeiro ganhe como nunca. Essa é a política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes, que a deputada também está dizendo. Uma outra questão importante, o Partido dos Trabalhadores está entrando hoje com um requerimento de informações exatamente sobre isso que a deputada disse. Houve uma operação realizada pelo Banco do Brasil em favor do Fundo de Administração pelo BTG Pactual, Serviços Financeiros, no valor contábil, lógico, de 2,9 bilhões, que foi comunicado ao mercado agora, dia 1º de julho de 2020. Que acordo é esse? Que negociação é essa que o Banco do Brasil fez com o BTG Pactual? O que está acontecendo por trás disso? Nós queremos saber. Ou a deputada também acha que isso é o correto, que esse é o caminho do futuro do país? Um outro aspecto do futuro do país, que está absolutamente linkado a tudo isso que eu estou dizendo, é o processo de privatização. O que é que disse Paulo Guedes? Paulo Guedes disse que tem que privatizar, tem que vender o Banco do Brasil. Mas não é só o Banco do Brasil. Estão querendo privatizar no segundo semestre a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, que estão esquartejando a Petrobras e vendendo aos pedaços, a Eletrobras, o Dataprev, os Correios. E olhem só como é importante dividir isso basicamente em 3 grandes partes. Primeiro, querem vender a Petrobras e a Eletrobras, que são riquíssimas, produzem um excedente gigantesco e que geram um grande lucro que se transforma em benefício social para o povo brasileiro. Agora, depois de décadas com o Brasil investindo nela, que ela está madura, produtiva, que ela está absolutamente competitiva, aí vamos entregar para a mão dos grandes, para o mercado financeiro, para o capital internacional. É isso? É isso que estão fazendo. Vamos pegar o Banco do Brasil e a Caixa, que depois de décadas de dedicação de seus trabalhadores, de recursos públicos, agora que está maduro,
Vamos entregar na mão do mercado financeiro especulativo? E a pergunta que eu faço nesses dois exemplos, a que preço? Já que o mercado não está comprador, vai entregar a preço de banana, o que é do povo, na mão dos especuladores, vírgula, dos amigos do seu Paulo Guedes e amigo do seu Jair Bolsonaro. E, por fim, que é o terceiro ponto de privatização, Dataprev e Correio. Eu julgo Dataprev e Correio, dos três exemplos que eu citei, dos três grupos, o mais valioso. Não é pelos imóveis, não é pelas propriedades, mas nós estamos vendendo o que hoje, no capitalismo atual, é o mais caro. Chama-se informação. A maior empresa de logística do mundo é o Correio. O Dataprev tem ali informação da vida de todos os brasileiros. Até o consignado que cada um de nós temos está lá no Dataprev. Vender essas informações vale bilhões, porque quem detém essa informação detém poder e capacidade de vender outras coisas. Então, vejam, são três grandes grupos que só interessa a elite internacional, a qual o Bolsonaro, igual o Paulo Guedes, e essa base de apoio que apoia Bolsonaro está absolutamente comprometida com a entrega da riqueza do nosso país nas mãos de uma minoria. E aí, dentro de um cenário como esse, eu ouço um outro deputado monotemático, que só sabe uma palavra, ele não conhece, o vocabulário dele é de um limite intelectual gigantesco, que fala em corrupção. Escuta, mas quem é o Queiroz? É ligado a quem o Queiroz? E o Assef, que cada dia que ele fala, mais envolve a família Bolsonaro, em especial o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus filhos. Aliás, na Folha de São Paulo, eu li um artigo de um jornalista que perguntava se era uma família ou se era uma quadrilha. Onde que estão esses filhos? Esse gabinete do ódio? Isso tudo é ilegal. Isso tudo tem que ser cobrado, tem que ser fiscalizado. Ou será que esse deputado, que não sabe outra palavra, que seu vocabulário é muito limitado, e é por isso que ele é chamado para falar com frequência, porque as pessoas riem do que ele fala? Ou será que ele não percebeu que ele está defendendo um governo que, primeiro, está destruindo a nação, segundo, está deixando os ricos cada vez mais ricos, à custa dos mais pobres, e, principalmente, ele defende claramente, segundo os dados da imprensa de todo o país, a corrupção, a desonestidade, os desvios que os filhos do presidente fazem, e o presidente defende. E aqueles que questionam isso, como a oposição, como setores da democracia brasileira, como o próprio Supremo, são condenados. Eu fico surpreso, porque eu não vejo aquele pessoal que soltava fogos, que ia às ruas com bandeiras, abraçado bandeiras, contra o Supremo, por que agora não vai falar contra a prisão do Queiroz? Escuta, vocês não eram contra a prisão desses setores, aliás, que tinha que prender todo mundo, que não podia ter prisão domiciliar? Agora que é do Queiroz, pode prisão domiciliar? Por quê? Porque é bandido de vocês? Agora pode? Na verdade, está faltando coerência na base desse governo. E muita coerência. E, por fim, o líder do governo, é uma pessoa, aliás, que eu admiro, hein? É uma pessoa que eu tenho que respeitar, que cumpre o seu papel como líder do governo no parlamento. Admiro e, inclusive, sinto pena dele pela tarefa que ele se dispôs. Está com medo da lei da fake news? Mas medo do quê? Medo de que se descubra o que fizeram na campanha eleitoral para eleger Bolsonaro? Está com medo que se prenda mais pessoas do que já prendemos do grupo de apoio de Bolsonaro envolvido em mentiras? Empresários que financiam publicações criminosas, que destroem a vida de pessoas sérias e honestas? É esse o medo? Por que vocês estão falando tanto agora em liberdade? Gozado. Os discursos de vocês em um momento, quando interessa a um, agora muda? O conceito de democracia de vocês mudou? Eu quero concluir dizendo uma coisa muito simples. Senhores e senhoras, coerência não faz mal para ninguém. Que esse governo, que sua base, tome linha. Se tem um lado, assuma o lado que tem, mas quando está bom e quando está mal. E não tem um discurso, uma interpretação que varie de acordo com os seus interesses. Que esses deputados que me antecederam, que eu citei aqui, leiam um pouco mais, fiquem sabendo um pouco mais da realidade e não transforme tudo num único discurso ideológico. Porque o que vocês fazem é discurso puramente ideológico, sem base de dados nenhum. E é por isso
que nós do Partido dos Trabalhadores entendemos que não há outra saída para o país senão a imediata saída de Bolsonaro e Mourão. Por isso que nós defendemos o impeachment de Jair Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Enio Verri. Deputada Jandira. Senhor presidente, agradeço. Quero cumprimentar Vossa Excelência, como também todos os colegas do parlamento, e começar dizendo que e cumprimentar também todos os líderes, começar dizendo que há, de fato, na base do governo Bolsonaro, alguns parlamentares que me parecem